A reunião aqui vai ficar aberta durante a apresentação da professora? Fica, né? Igual da outra vez, não é? As aulas ficarán abertas, sí. Boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui dia mais do simpósio, do primeiro simpósio online de hematologia e hematoterapia da Ligue. Ok, antes de apresentar o tema de hoje, eu quero fazer alguns recados para a gente que está assistindo. Eu quero que vocês lembrem de anotar as palavras-chave que vão ser mostradas na tela, na apresentação dos professores, porque no final do simpósio, no dia 22, es decir, este sábado, va a ser lanzado un formulario de presencia donde van a tener que introducir al menos 3 de las 4 palabras claves que van a ser lanzadas durante, que ya fueron lanzadas incluso algunas, durante cada día del simposio. Hoy estamos no terceiro día. Va a ser un poco de portugués, un poco de español, porque eu sou argentina, então sepa compreender. Então, estamos no terceiro día do simposio. Amanhã temos o último día ya con anemia gestacional, então fiquen atentos, no pergan, porque son muy buenos los temas. Además, muchas personas estuvieron preguntando las aulas. ¿Van a quedar grabadas? ¿Cómo es? Si no tengo Facebook, ¿puedo ver el simposio? Claro que sí. Las aulas van a ficar salvas aquí no Facebook. Y además, cada vez que finaliza una palestra, la subimos en nuestro canal de YouTube. Entonces, aquellas personas que no tienen Facebook pueden ir a nuestro canal de YouTube y asistir todas las palestras que van a estar salvas para siempre. Sí, para toda la vida. Lo único que, para obtener certificado, se pueden inscribir hasta mañana. Hasta mañana, hasta que termine la palestra. Mañana 21, entonces, alrededor de las 8:30 de la noche, cierran las inscripciones al simposio. Entonces, hasta mañana puedes inscribirte y el sábado tenés que poner al menos 3 de las 4 palabras claves para obtener la presencia. Bueno, además, antes de presentar a la profe, así esperamos que vayan llegando, que se instalen. Queremos recordarles que en noviembre vamos a tener la Escuela de Hematología y Hemoterapia que venimos esperando hace tanto tiempo. Así que aquellas personas que ya se inscribieron, quédense tranquilas porque la escuela va a ocurrir de manera online y probablemente sean todo el mes de noviembre. Cuando termine el simposio, vamos a comenzar con la divulgación de la Escuela de Hematología. Ahora, para aquellas personas que todavía no se inscribieron a nuestra escuela, corran a inscribirse porque tenemos los mejores temas que se nos pudieron ocurrir. Los mejores temas, super trending. Así que bueno, sin demorar más, vamos a comenzar. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Fabiana Aidar Fermino, que posee graduación en medicina por la Fundación do ABC y doctorado en medicina en el área de hematología por la Universidad Federal de Sao Paulo.
Además, tiene experiencia en el área de hematología general y trasplante de médula ósea. Trabajó como profesora de hematología en la Universidad Federal de Santa Catarina. Actuó en las áreas de hematología y hematoterapia y medicina basada en narrativas. Y, con todo, es actriz formada por el Teatro Escola Macunaíma en el 2018 y actualmente es profesora de medicina de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, más conocida como UNILA, la universidad que tanto amamos. Hoy vamos a hablar sobre casos reales, interpretación del hemograma, algo que es súper importante tanto para el primer periodo de medicina como para cuando ya están formados, para todas las áreas de la salud. Así que, gente, bienvenida, profesora. ¿Cómo estamos hoy para la palestra? Boa noite, Mara. Boa noite, pessoal. Obrigada pela apresentação e obrigada pela presença de todos. Profe, ¿qué le parece si entonces damos comienzo a la palestra? Mientras que va haciendo la conexión, yo le recuerdo a las personas que nos están mirando que no se olviden de anotar las palabras clave, las palabras llave, por favor. Vayan anotándolas y si se las perdieron, las aulas van a ficar salvas, tanto en Facebook como en YouTube. Cualquier duda que tengan vayan poniéndola en Facebook y van a ser respondidas al final de la palestra. Vamos lá. Tudo certo? Vocês veem a apresentação? Tudo certo, professora. Se está vendo a apresentação. Certo. Estão ouvindo bem? Muito bem. Tá. Então, qualquer coisa, me avisem. Às vezes é meio estranho, assim, porque quem está falando parece que está falando sozinho, mas qualquer coisa, vocês aí se manifestem, tá bom? Bom, então, vamos seguir com esse tema. A gente vai falar, então, da interpretação do hemograma. E, para isso, a gente vai se valer de alguns casos reais. Então, antes da gente partir diretamente para a interpretação de cada um dos hemogramas, eu quero dizer para vocês algumas coisas rápidas sobre esse exame. Então, o hemograma, ele é um dos exames mais utilizados na nossa prática clínica e talvez ele seja o exame de todos, talvez seja o exame mais solicitado, né? E o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que quando a gente solicita o hemograma para um paciente, então, na verdade, essa análise ela é feita através de uma amostra de sangue. Eu vou tentar utilizar esse recurso aqui da caneta, tá, gente? Tenham compreensão se não der certo, mas enfim, vamos lá. Então, uma amostra de sangue que é coletada num tubo e nessa amostra de sangue são feitas diversas análises, principalmente no que diz respeito a uma avaliação numérica dos elementos celulares, que são todos esses que estão aqui nessa parte da tabela no direito. Porém, não pode esquecer que o sangue também, além desses elementos celulares, ele é composto por plasma, que, por sua vez, tem vários constituintes. Então, como, por exemplo, água, os íons, as proteínas e outros elementos que têm aí diferentes funções. Então, quando a gente fala da avaliação do hemograma, na verdade, a gente está falando da avaliação de cada um desses elementos que a gente tem aqui à direita, certo? Então, esses elementos celulares, eles são divididos em 3 grupos,
Então, os eritrócitos ou hemácias ou células vermelhas ou glóbulos vermelhos que fazem parte do que a gente chama de série vermelha. Os leucócitos, que são um grupo de células formado, então, por diferentes subtipos, então, os neutrófilos, os eosinófilos, os linfócitos, os monócitos e os basófilos, esse grupo a gente chama, então, de série leucostária ou de série branca, e as plaquetas, que às vezes a gente chama de série plaquetária ou simplesmente plaquetas. Outra informação, pessoal, que eu acho que é importante para a gente, é lembrar o seguinte, que o hemograma, ele traz para a gente esses valores numéricos para cada um desses grupos de elementos que a gente falou, que, na verdade, eles são a representação dessas células que a gente está vendo aqui nessa imagem. Então, essa imagem aqui é uma fotografia de uma lâmina de sangue. Então, o que a gente está vendo no hemograma representado por aqueles números, por aqueles valores numéricos, são esses elementos aqui. Então, só para a gente lembrar, então, os mais numerosos, então, são as hemácias ou eritrócitos ou glóbulos vermelhos, que são esses elementos aqui, como vocês podem ver, tá? E aí, aqui, nessa imagem, a gente tem um representante de cada um dos elementos. Então, aqui, a gente tem um neutrófilo, às vezes a gente chama ele de segmentado. Aqui, a gente tem um bastonete. Aqui, um linfócito. Aqui, um eosinófilo. Aqui, um basófilo. Aqui, um monócito. E esse menorzinho aqui, na pontinha ali dessa setinha, é uma plaqueta, tá? Então, vamos seguindo. Outra coisa que eu quero falar para vocês, antes de mostrar os exames, são alguns detalhes da série vermelha. Então, é importante a gente lembrar que o hemograma, ele fornece, em relação à série vermelha, 7 índices que são muito úteis quando a gente vai avaliar a série eritroide, tá? Então, um deles é a contagem de células vermelhas, que é o total de eritrócitos, a dosagem de hemoglobina, que é dada em gramas por decilitro, o hematócrito, que é dado em porcentagem, o volume corpuscular médio ou volume globular médio, que diz respeito ao tamanho das hemácias em média, a hemoglobina corpuscular média ou globular média, que se relaciona, então, à quantidade média de hemoglobina, a concentração de hemoglobina corpuscular média. Esse índice, geralmente, ele acompanha o HCM e a gente acaba não usando muito na prática, então vocês vão ver que a gente não vai falar muito sobre ele, não vai discutir muito na avaliação dos hemogramas. E um outro índice, que é a amplitude das células vermelhas, que a gente prefere chamar de índice de anisocitose, ou RDW, que é a sigla do inglês, e ele é dado em porcentagem. Então, conforme a gente for avaliando cada hemograma e discutindo, a gente vai falando a importância e detalhando mais cada um desses índices. Mas isso aqui é importante já para, desde o início, a gente lembrar que sempre a gente precisa avaliar todos esses. Muitas vezes a gente vê que na análise do hemograma de um paciente, muitas vezes a gente só olha a hemoglobina ou só a contagem de células totais, de eritrócitos totais, o hematócrito, e esquece do restante. Não pode, pessoal, não pode esquecer do restante. O restante
desses índices hematotétricos aqui são muito importantes para avaliar a série vermelha de maneira adequada, tá? Então, a partir de agora, a partir de hoje, se você não lembrava de avaliar todos esses índices, a partir de hoje, você nunca mais vai se esquecer disso, tá? Então, avaliar a série vermelha completa. E aí, então, pessoal, a gente vai começar com o primeiro hemograma. Então, que eu vou sugerir para vocês? Eu vou tentar aumentar um pouquinho aqui, porque eu sei que não está muito visível. Se por acaso, em algum momento, ficar ilegível ou acontecer alguma coisa, alguém me avisa, e aí a gente vê. E o que eu vou pedir para vocês? Eu imagino, pessoal, que tem... que as pessoas estão em diferentes estágios aí do seu aprendizado, né, na parte de hematologia. Então, para que todo mundo possa aproveitar, para cada exame eu vou dar um tempinho de 30 segundos a 45 segundos para vocês avaliarem o hemograma. Então, como que vai ser essa dinâmica? Como aqui a gente não tem os dados do paciente, então a gente vai pular essa parte inicial, que na verdade ela é uma das mais importantes. Então, toda vez que você vai avaliar o hemograma de uma pessoa, a primeira coisa que você tem que fazer é conferir se aquele exame é daquela pessoa mesmo. Então, na parte daí, todo o exame traz uma identificação, você vai olhar se aquele exame corresponde ao exame da pessoa que você está consultando. Outra coisa importante é você olhar a data, porque às vezes você acha que você está avaliando um hemograma recente e às vezes você está avaliando um hemograma de um período ou de um dia que você já avaliou outra vez e aquilo vai te trazer uma análise equivocada, tá? Mas a gente não tem essas informações, então a gente vai partir direto para o hemograma. Então, como a gente começa? Começamos do começo, ou seja, começamos do eritrograma. Então, como vocês vão fazer? Para cada um dos índices, pessoal, que nós temos aqui à direita, aqui à esquerda, desculpe, corresponde um valor de referência aqui ao lado direito, tá? Então, como que vocês vão fazer essa avaliação? Esses resultados aqui, pessoal, eles são resultados... Opa, desculpe. Eles são resultados numéricos. Então, o que você tem que avaliar? Você tem que avaliar se o resultado está normal, se o valor está abaixo da referência ou acima, tá? Então, para cada um desses índices, vocês vão olhar o resultado. Aqui, fazendo isso, usando a canetinha, eu cubro ali o valor, mas, enfim. Eu estou me atrapalhando um pouquinho, mas espera aí, pessoal, só um pouquinho de paciência. Eu vou conseguir utilizar a canetinha. Vamos ver. Tá. Então, pessoal, vocês vão fazer a avaliação. Então, por exemplo, começamos aqui, vamos olhar a hemoglobina 9,1, tá? Aqui, ó, você tem ao lado, onde eu pus a pintinha vermelha aqui, ó, tá? Você tem a unidade e aqui, ao lado direito, você tem o valor de referência. Então, se você observar ali, para a hemoglobina, o valor de referência para homem, masculino aqui, tá? Varia de 13,2 a 18. E para a mulher, que é aqui feminino, que está mais à direita, 11,5 a 16,5. Ou seja, pessoal, então, se você faz essa análise inicial aqui, independente desse paciente ser um homem ou uma mulher, o que você observa? Bom, esse valor da hemoglobina está diminuído, tá? Então, vamos fazer isso, pessoal, nesse hemograma, eu vou dar um tempinho para vocês, com a série vermelha. Faça isso, vocês não vão levar mais do que 15, 20 segundos para fazer isso. Então, avaliem essa série, esse eritrograma do paciente. Se vocês tiverem a chance de ter uma canetinha e um papel aí do lado para vocês anotarem quais são as alterações,
vocês podem fazer isso porque ajuda quando você não tem muita prática, tá? Então, faça isso com o total de hemácias, hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, RDW. Veja, faça simplesmente uma comparação numérica. Veja se está dentro do valor de referência, que é esse valor que está à direita, né? E observe se estiver dentro do valor de referência, está normal, ou se está acima, ou se está abaixo. Então, eu vou dar uns segundos aí para vocês avaliarem, e aí depois eu vou discutir com vocês esse resultado de exame. Tá bom, vamos lá. Então, pessoal, olha só. Se vocês conseguiram olhar todos os índices, então o que a gente verifica? Que, independente desse paciente ser um homem ou uma mulher, tanto o total de hemácias quanto a hemoglobina, bem como o hematócrito, estão todos abaixo do normal, certo? Então, pessoal, quando a gente tem diminuição do número total de hemácias ou diminuição da hemoglobina, a gente tem uma condição que se chama anemia, certo? Então, esse paciente, a gente já pode dizer, ou essa paciente que tem uma anemia. Toda vez que você detecta uma anemia, você precisa fazer uma classificação morfológica, que a gente diz, que é feita através da avaliação dos índices hematimétricos VCM, VGM, HCM, HGM. Então, veja, VGM desse paciente é 79,7, quando a referência, o valor mínimo, é 80. Ou seja, tem uma diminuição, é muito discreta, mas é uma diminuição. Então, esse valor está um pouquinho abaixo do normal. E quando você olha a hemoglobina corpuscular média, o resultado é 24,3 para uma referência de valor mínimo de 27,3. Ou seja, tanto o VCM como o HCM estão diminuídos. O que significa isso? Então, quando eu falei para vocês o VCM ou VGM se relacionar ao tamanho da hemácia, então eu estou dizendo que se esse valor está diminuído, significa que as hemácias têm um tamanho que é abaixo do tamanho de uma hemácia normal. E a quantidade de hemoglobina que elas têm, em média, está abaixo do normal, para o que é referência de uma quantidade adequada. Então, veja, quando o VCM está diminuído, a gente chama numa anemia, a gente chama essa anemia de microcítica. E no caso aqui, o HCM também está diminuído. Quando isso acontece, a gente chama de anemia hipocrômica. Então, nessa situação, sempre a gente vai dizer, olha, esse paciente tem uma anemia hipocrômica e microcítica. Então, o apelido anemia hipomicro. Certo, pessoal? Quando você vai olhar o RDW, se você olha o CHCM, você vai observar que ele também está diminuído, ou seja, ele acompanhou o HCM. E quando você vai olhar o RDW, que é o índice de anisocitose, você vê lá que está 16,6%. E o valor de referência vai de 9,9 a 15,5. Ou seja, ele está um pouquinho acima do normal. O RDW, ou o índice de anisocitose, o que diz para a gente? Anisocitose, pessoal, é o nome que se dá à variação de tamanho entre as células. Ou seja, em um dado volume de sangue, existem tanto células de tamanho normal, quanto de tamanho diminuído, no caso desse hemograma. Então, como existe variação de tamanho entre as células, o índice de anisocitose
aumenta. Normalmente, o que você espera? Você espera que as hemácias todas elas tenham um tamanho parecido. Pode variar um pouquinho? Pode. Por isso que existe uma variação ali que é considerada normal. Mas se esse tamanho começa a variar muito, isso faz com que o índice de anisocitose aumente. Então, por exemplo, mesmo que você tenha hemácias de tamanho maior, hemácias de tamanho normal, ou hemácias, uma variação, uma combinação de hemácias maiores e hemácias menores, se há variação, o RDW aumenta. Por que eu sei que aqui está variando do tamanho normal para pequenas, ou para hemácias de tamanho menor? Porque eu sei que o VCM está diminuído, tá, pessoal? Só por aquele valor numérico que a gente já avaliou ali. Então, a avaliação do eritrograma desse paciente é anemia hipocrômica microcítica com RDW elevado. É assim que você avalia esse hemograma. E aí, pessoal, você precisa avaliar o restante do exame, certo? Então, a gente vai na sequência para as alterações eritrocitárias, mostra várias alterações aqui, mas apenas uma cruz. Então, isso significa que essas alterações aqui, elas estão presentes, mas não em um grande número de células, de hemácias. Quando você vai avaliar o leucograma do paciente, você avaliando, você vai perceber que esses valores aqui estão dentro do normal. E quando você vai avaliar o total de plaquetas, você observa que existe um discreto aumento. Ou seja, o paciente tem, ou a paciente tem 458 mil para uma referência que está entre 150 mil e 440 mil por milímetro cúbico. Ou seja, é um aumento, mas a gente considera esse um pequeno aumento. E você não vai discutir as outras séries? Em detalhes, eu vou discutir a série leucocitária ou leucograma nos hemogramas seguintes, porque vão ter outras alterações. Então, aqui, em resumo, o que eu vejo nesse hemograma? Anemia hipomicro, RDW um pouco elevado, discreto aumento do total de plaquetas. Juntando essa informação com história clínica de um paciente, eu vou ter maior ou menor evidência de um diagnóstico, mas considerando esses valores, uma importante hipótese para essas alterações numéricas é anemia por deficiência de ferro. Então, anote aí, qual é o padrão do hemograma de um paciente com anemia por deficiência de ferro? É uma anemia com VCM baixo, com HCM baixo, RDW elevado, ou seja, anemia hipomicro. O leucograma é normal e uma pequena parte dos pacientes, pode variar, não é tão pequena assim, pode chegar a 15%, 20%, vão ter um discreto aumento do número de plaquetas. Certo, pessoal? Então, a princípio, para esse primeiro hemograma aqui, é essa a avaliação que a gente faz. Certo? Vamos seguir para o próximo. Se tiver alguma dúvida, aí vocês anotem, aí no final a gente discute. Muito bom. Agora vamos passar para um próximo exame. O nível de complexidade aqui, pessoal, ele é um pouco maior, tá? Então, eu não vou falar muito, vou pedir para vocês fazerem aí a sua avaliação e depois a gente vai discutir. Então, vamos seguir. Tempinho para vocês. Avaliem aí cada uma das séries.
Bom, vamos lá, pessoal. Então, vamos começar aqui pelo eritrograma. Então, começando ali. Número de hemácias, valor de hemoglobina, valor de hematócrito, todos diminuídos, independente de tratar-se de um paciente homem ou mulher, certo? Muito bem, temos anemia, temos um hemograma com anemia. Vamos avaliar os índices hematimétricos para fazer a classificação morfológica dessa anemia. Veja, VGM 80,5, referência 80/100. Está no limite inferior, mas está dentro do normal. HCM 29, referência 26/34, está dentro do normal. Ou seja, é uma anemia que eu chamo de normocrômica, quando o HCM é normal, e normocítica, quando o VCM é normal. Tá? E se a gente vai olhar o RDW, pessoal, o índice de anisocitose é de 23%, quando a referência é 9,9 a 15,5, ou seja, muito índice de anisocitose, o que significa que essas células têm muita variação de tamanho entre elas, certo? Bom, aqui, pessoal, a gente vai dar uma parada nessas alterações eritrocitárias. Quando a gente está avaliando o hemograma, pessoal, essas alterações eritrocitárias, algumas delas, a gente já consegue perceber que elas são a representação em cruzes do valor numérico que a gente viu em cima. Então, por exemplo, uma anisocitose 3 cruzes é o reflexo ali desse valor de RDW de 23 que a gente já sabia. Mas tem algumas outras informações aqui que a gente não tinha, tá? Então, a gente vai olhar aqui, por exemplo, que chama atenção, que está a 3 cruzes também, uma alteração que se chama pecilocitose. Pecilocitose é quando acontece a presença de células de formato anormal, tá? Hemácias de formato anormal, alteração do formato. Então, ovalócitos, 2 cruzes, que são células que elas têm um tamanho ovalado. E aqui, pessoal, se vocês observarem, aparecem hemácias falciformes, 3 cruzes. Ou seja, com essa informação aqui, pessoal, você já infere que esse paciente é um paciente portador de anemia falciforme. Então, esse hemograma aqui, pessoal, é o exemplo de um hemograma de um paciente ou uma paciente que foi o tema que a professora Rosana discutiu com a gente na sexta-feira passada. Então, todas essas alterações aparecem, então, num paciente com anemia falciforme. E aqui existem também a presença de esquizócitos, que são hemácias fragmentadas em 2 cruzes. Vamos passar, pessoal, para a avaliação do leucograma, tá? Então, quando a gente vai avaliar o leucograma, aqui vale a pena a gente falar o seguinte, que primeiro você tem um resultado que são os leucócitos totais, certo? Que esse paciente tem um valor 14.350, quando a referência, observa ali à direita, tá? 3.800 a 11.000. Pessoal, aqui você já tem uma primeira alteração. Então, o número total de leucócitos desse paciente está aumentado. Isso a gente chama de leucocitose. Então, toda vez que você avalia um paciente com leucocitose, você precisa tentar entender no hemograma se você já consegue ter uma explicação para essa leucocitose.
Às vezes você consegue, às vezes a explicação é clínica. Do que eu estou falando? Eu estou falando do seguinte: quando eu falo de leucócitos, eu estou falando do conjunto total de todas as células da série branca. Então, o total de leucócitos é o total de segmentados, mais o total de linfócitos, mais o total de monócitos, mais o total de eosinófilos e mais o total de basófilos, que são essas células outras aqui, que a gente chama de diferencial, tá? Então, toda vez que você avalia o leucograma, você olha o total de leucócitos e o diferencial. Para cada uma dessas células, pessoal, existe uma quantidade, uma proporção adequada desse todo, tá? Então, quando a gente está falando de proporção adequada, a gente está falando dessa primeira, nesse exame, né? Dessa primeira coluna, que é essa daqui, certo? Que são os valores dados em porcentagem, certo? Então, veja, qual é a proporção do total do todo, né? Do total de leucócitos? Qual é a proporção que eu espero que um indivíduo tenha que seja normal para segmentados? Olha, varia de 45,5% até em torno de 75%. Certo? Essa é a proporção em porcentagem. Ah, e de basófilos, que é essa última célula aqui. Ora, varia de 0. Ah, pode não ter nenhum no hemograma? Pode não ter nenhum no hemograma. Não significa que a pessoa não tenha nenhuma célula. E tem, né? Então, é uma variação de 0 a 2%. Veja, aqui o paciente tem 1,3%. Então, pessoal, você tem que avaliar se essas células elas estão distribuídas normalmente, se elas estão normais em proporção, tá? Então, se vocês fazem essa primeira análise aqui, o que vocês percebem? Vocês percebem que, de modo geral, a proporção de todas elas está dentro do normal, exceto pelo total de desculpe, peraí. Pelo total de monócitos. Então, veja, o total de monócitos... Ih, pessoal, estou patinando aqui no recurso, peraí. O total de monócitos é 14,8%, quando o esperado no máximo é 7,5%. Então, o valor... Desculpa, pessoal. O valor máximo é 7,5%. Ou seja, existe um aumento do número de monócitos. A isso a gente dá o nome de monocitose, tá? E aí você pode dizer o seguinte: ah, professora, mas tem um outro valor aqui que está discretamente diminuído. É o total de linfócitos, está 22%, e a referência é 22,3% aqui, ó, tá? Até 49,9%. Tudo bem, de fato, é uma discreta diminuição em proporção, mas quando você vai olhar o número absoluto, que é essa coluna aqui na sequência, você observa que o total é 3.157, o que está aqui dentro do valor absoluto normal. Então, pessoal, uma outra coisa que eu quero falar para vocês em relação à série leucocitária é o seguinte: algumas vezes a gente ouve algumas dicas assim: ah, se tiver leucocitose, olha o valor relativo, se tiver leucopenia, olha o valor absoluto. E eu digo para vocês: se tiver leucocitose, olha o valor relativo, que é a porcentagem, e olha o valor absoluto. Se tiver leucopenia, também. Tá? Senão, esses valores não vinham no hemograma, pessoal. Então, sempre avalie o valor absoluto, sempre avalie o valor em porcentagem, para você fazer uma análise mais completa, principalmente quando você estiver começando. Então, por exemplo,
eu que já tenho uma prática, na hora que eu olho aqui essa coluna de diferencial em proporção, eu já sei mais ou menos como é que está ali, entendeu? Mas quando você não tem prática, você faz essa avaliação, é importante você fazer essa avaliação toda vez, tá? Então, veja, aqui o que acontece com esse paciente em relação a esse leucograma? Uma leucocitose com monocitose, certo, pessoal? Seguindo, vamos avaliar então a contagem de plaquetas. O que a gente observa aqui? Que esse paciente tem um aumento do total de plaquetas. A referência é 150 mil a 440 mil, tá, pessoal? E esse paciente tem 776 mil. Veja, é um aumento que é mais significativo. Então, pessoal, eu vou contar para vocês algumas informações para vocês entenderem o que aconteceu com esse paciente. Então, esse paciente aqui é um paciente portador de anemia falciforme. Esse paciente teve uma crise de dor, foi hospitalizado porque desenvolveu também febre. E aqui esse hemograma corresponde a um hemograma que foi realizado após o uso de alguns dias de antibiótico. Então, veja, o que aconteceu? Ele provavelmente tinha uma infecção que estava se resolvendo, porém, ficou ali uma monocitose que precisava ser acompanhada e investigada para ver se tinha algum outro significado adicional ou se essa monocitose iria se resolver. E essa plaquetose. A plaquetose, ela poderia ser como um aumento reativo a um quadro infeccioso mais grave, ou os pacientes adultos que têm anemia falciforme, isso também a professora Rosana comentou, eles, por conta de múltiplos infartos esplênicos, acontece um fenômeno que a gente chama de autoesplenectomia. Isso coloca o paciente em maior risco para infecção por encapsulados e o paciente acaba tendo, na contagem do hemograma, uma plaquetose que é por conta dessa alteração, certo? Então, essa é a avaliação aqui do hemograma desse paciente, certo? Vamos seguir para o próximo. Então, muito bem. Eu vou aumentar um pouquinho aqui o tamanho para vocês enxergarem melhor e vamos seguir para a avaliação. Vou dar um tempinho para vocês avaliarem esse outro hemograma. Desculpa, pessoal. Espera aí, tudo vai dar certo. Então, vamos lá. Aqui eu vou dar uma informação para vocês, que é uma informação clínica. Esse indivíduo que realizou o hemograma, esse paciente é um paciente do sexo masculino. E eu preciso falar isso para vocês, porque isso muda um pouquinho a avaliação. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui o nível de complexidade está aumentando um pouco. Olha só, quando a gente está falando de eritrograma, a gente está falando de um paciente homem com um total de hemácias de 4,09, uma hemoglobina de 12,2 e um hematócrito de 35,9. Tá? Esses valores já dizem que o paciente tem um quadro de anemia. Se a gente vai olhar o VCM e o HCM, estão dentro do normal, então uma anemia normo-normo, com um índice de anisocitose um pouco elevado. Quando a gente vai observar, vai avaliar aqui as alterações eritrocitárias, nada chama muito atenção, exceto
por anisocitose duas cruzes, que a gente já sabia, tem um RDW ali de 17,4, um pouquinho aumentado, e veja, aparece aqui um eritroblasto. Ora, o que faz um eritroblasto no sangue? Ele não deveria estar aí, certo, pessoal? O que é, vamos lembrar o que são os eritroblastos. Os eritroblastos são precursores das hemácias. Então, as hemácias, se vocês estão bem lembrados, são elementos do sangue que não têm núcleo, mas os seus precursores têm núcleo. Então, o eritroblasto é uma célula nucleada, mais jovem do que a hemácia e que, entre aspas, mora na medula óssea. Você não vê eritroblasto circulando no sangue humano. Ou seja, aqui nós já temos uma primeira alteração, além dessa alteração de anemia normonormo que a gente verificou. Certo? Vamos ver se a gente enxerga aí uma explicação para esse eritroblasto. Quando a gente vai avaliar aqui a série leucocitária, e aqui eu vou aumentar um pouquinho mais para a gente ficar mais, para ficar mais tranquilo da gente discutir. Então, qual é a primeira coisa que eu já percebo? Eu percebo, pessoal, que esse paciente tem um total de leucócitos de 152.320. Aqui, pessoal, você tem que parar e falar assim, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo. Por quê? Porque essa é uma alteração muito importante. Então, veja, pessoal, o valor máximo que eu espero do total de leucócitos para uma pessoa é até 11.000. Esse paciente tem 152.000, ou seja, está mais de 10 vezes aumentado. Isso tem que trazer um impacto para vocês, já explico de que tamanho. Se a gente pensar, se a gente fizer um paralelo, né? Suponha o seguinte, que todos esses leucócitos fossem um órgão. Esse total aqui, o que ele mostra? Olha, é como se fosse um órgão aumentado em 10 vezes. Imagine um fígado aumentado em 10 vezes, por exemplo. Imagine uma tireoide aumentada em 10 vezes. Dá para entender a gravidade dessa alteração? Então, isso tem que chamar muito a atenção de vocês. Então, pessoal, o próximo passo na avaliação aqui, o que é? Olha, esse paciente tem uma leucocitose muito importante. Eu quero tentar entender se o diferencial me diz algo em relação a isso. E veja, diz e diz muito. Por quê? Porque eu tenho, a partir desta linha vermelha aqui e para baixo, um grupo de células que normalmente não aparecem no sangue periférico. Tá, pessoal? Então, veja, metamielócito, mielócito, promielócito e mieloblasto são células precursoras dos segmentados, dos neutrófilos, que não devem aparecer no hemograma, tá? Quando eles aparecem, isso significa que existe alguma doença que precisa ser diagnosticada. Então, aqui, pessoal, o que tem de interessante para mostrar para vocês? Então, aqui, o que a gente vai verificar? Que essas células, normalmente, elas não devem aparecer, tá? E que os metamielócitos, aqui, 10%, mielócitos, 5%, promielócitos, 3%, e blastos, 1%. Se vocês perceberem, essas células
numericamente, eu posso dizer que elas estão numa quantidade que é decrescente. Então, eu tenho um pouquinho mais de metamielócitos do que de mielócitos, que estão em maior quantidade que os promielócitos, que por sua vez estão em maior quantidade que os mieloblastos. Essa característica, pessoal, a gente chama de desvio escalonado, tá? Então, por quê? Todas essas células aqui, que eu falei para vocês que normalmente elas não aparecem, elas são células, tá? Os metamielócitos, os mielócitos, os promielócitos e os mieloblastos, elas são células que vão dar origem aos neutrófilos. Então, elas são células jovens, que elas, como já disse, elas moram na medula óssea, elas não têm que sair para o sangue periférico. Então, quando essas células aparecem no sangue periférico, e observe aqui uma outra coisa interessante, que é o seguinte, não tem valor de referência para essas células. Pode observar, o espaço que seria o valor de referência para elas, seria isso aqui. Você tem valor de referência para isso? Não, não tem. Por quê? Porque elas não deviam estar aí. Certo, pessoal? Então, isso significa que a presença dessas células é anormal. Então, com essa distribuição, pessoal, esse escalonamento maturativo, certo? O que é o escalonamento maturativo? É quando a quantidade respeita essa escadinha, tá? Do mais imaturo para o menos imaturo em quantidade. Essa alteração, ela é característica de uma doença hematológica que está no grupo das doenças que a gente chama de mieloproliferativas, e um dos tipos se chama leucemia mieloide crônica. Então, essa série leucocitária desse jeito aqui, com esse escalonamento que eu mostrei para vocês. Opa, desculpa mais uma vez. Com esse escalonamento que eu mostrei para vocês, ele é característico de leucemia mieloide crônica, tá? Aqui o número de plaquetas 294 mil está dentro do normal. E na sequência, pessoal, então, eu vou mostrar para vocês um outro resultado de exame que esse paciente teve, que é a pesquisa da presença da translocação entre os cromossomos 9 e 22. Veja, essa alteração, pessoal, ela fecha o diagnóstico de leucemia mieloide crônica, tá? A leucemia mieloide crônica é uma doença mieloproliferativa, ou seja, é uma proliferação do setor mieloide da medula óssea, que é consequência da translocação entre os cromossomos 9 e 22, que dá origem ao que se chama cromossomo Filadélfia, e que tem como consequência a produção aí de uma proteína que a gente chama de BCR-ABL, que é responsável por fazer diversas alterações que resultam nessa proliferação celular e todos os outros problemas que esse paciente vai ter. Do ponto de vista clínico, é muito importante lembrar que no exame físico, esse paciente vai ter uma esplenomegalia volumosa, certo? Então, todas essas são características de um paciente com leucemia mieloide crônica. Então, esplenomegalia volumosa, e no hemograma, aquela leucocitose com o desvio escalonado, com escalonamento maturativo preservado e presença do cromossomo Filadélfia. Muito bem. Vamos para o próximo. Então, mais um tempo para vocês avaliarem esse hemograma.
E prestem atenção aqui, né, pessoal? Ó. Então, vamos lá, pessoal. Comecemos aqui pelo eritrograma deste paciente. Então, olhando rapidamente, o que eu já vejo que este paciente aqui tem uma anemia. E o que tem de estranho que chama a atenção aqui? A gente não tem o VCM e não tem o HCM. Então, faltam informações para a gente fazer a classificação morfológica dessa anemia. Como falei para vocês, muitas vezes a classificação morfológica ela ajuda no diagnóstico da anemia. Muitas vezes não é ela que vai esclarecer o diagnóstico desse paciente. Então, sempre você tem que avaliar o hemograma completo, tá? Então, olha, aqui eu não sei se é uma anemia, qual é o padrão, qual seria a classificação morfológica dessa anemia, mas eu sei que esse paciente tem uma anemia. Quando eu vou para a série leucocitária, eu tenho, de novo, pessoal, um paciente com leucocitose. Leucocitose é o nome que a gente dá para o aumento do total de leucócitos. Se tivesse diminuído, seria leucopenia. Então, veja, o paciente tem 56.810 para uma referência de, no máximo, 11.000. Mesma coisa, pessoal. Se a gente fosse tratar o total de leucócitos como um órgão do nosso corpo, um órgão sólido, seria um órgão que a gente teria um aumento de mais de 5 vezes. Então, seria um fígado aumentado em 5 vezes, seria uma próstata aumentada em 5 vezes. Veja a importância disso. E aí, pessoal, vamos avaliar, então, o diferencial para a gente ver se esse diferencial, se cada um dos subtipos de leucócitos explicam para a gente que alteração, por que aconteceu essa leucocitose. E aí, pessoal, quando você vai fazer a avaliação, tem uma outra coisa que já te chama atenção. Você não vê os valores absolutos aqui, tá? Você só vê os valores em porcentagem, as proporções. Então, o que eu sei? Que desse total de 56.000, 5% são segmentados. Pessoal, no hemograma de uma pessoa normal, eu tenho que ter pelo menos 45% de segmentados. Eu só tenho 5%. Gente, é lógico que se você fizer 5% de 56.000, o valor absoluto vai estar dentro do normal. Só que assim, ó, a gente não nasceu ontem. Entende? Então você não vai achar que só porque o valor absoluto está normal, está tudo bem. É óbvio que não está tudo bem. Porque esse valor, o valor absoluto só está normal porque existe uma leucocitose violenta. Então, por isso que eu digo, você tem que olhar ali todos os resultados como um todo, porque existe uma lógica entre eles, tá? Total de linfócitos, 11%, menos da metade do que deveria ter aí em proporção. E aqui, pessoal, a gente tem a explicação para essa alteração toda. O que aconteceu com esse paciente? O que aconteceu com o sangue desse paciente? Então, veja, 84%, pessoal, do total de todas as células que esse paciente tem, que deveriam ser leucócitos, tá? 84% desse total são blastos.
Isso é um resultado muito importante. Por quê, pessoal? Porque se você olhar, de novo eu vou dar aquela informação. Você, por acaso, está vendo uma linha aqui que diz qual que é o valor de referência de blasto? Não. Por quê? Porque blasto é uma célula anômala. Blasto é uma célula doente. Blasto é o apelido que a gente dá para a célula neoplásica hematológica. Mieloblasto é uma célula jovem precursora. Quando tem blasto dessa forma aqui, pessoal, nessa proporção, a gente está falando de uma célula de um câncer. Tá? Qual câncer? Hematológico. Então, blasto é o apelido da célula neoplásica hematológica. Se você segue na avaliação, você vai observar, pessoal, que esse paciente tem também uma alteração do total de plaquetas, ou seja, ele tem 18.000, quando o normal é pelo menos 150.000. Essa alteração, pessoal, de diminuição do total de plaquetas, a gente chama de plaquetopenia. É uma alteração importante. Então, quando existe uma diminuição para menos do que 20.000 ou 10.000, dependendo, o paciente tem risco de ter hemorragia espontânea, mesmo sem nenhum tipo de trauma, certo? Então, esse quadro deste paciente, representado por alterações deste hemograma, é um quadro grave, pessoal, grave. A gente tem nesse hemograma uma bicitopenia, ou seja, uma anemia e uma plaquetopenia, com uma leucocitose às custas de mais de 80% de blastos. Esse hemograma é um exemplo de um hemograma que acontece numa doença que se chama leucemia aguda, tá? Leucemia aguda é um tipo de câncer hematológico que caracteriza-se pela substituição da medula óssea por essas células que são células neoplásicas que têm as seguintes características morfológicas. Elas são células que a gente chama de células indiferenciadas. Todas elas, nessa imagem aqui, talvez com exceção dessa, se vocês observarem, elas têm o tamanho parecido. Elas têm o que a gente chama de uma alta relação núcleo-citoplasma, ou seja, é muito núcleo para pouco citoplasma. Talvez vocês não estejam nem vendo, mas o citoplasma é essa parte azulzinha aqui, ó, que está na periferia. Quase não dá para ver nessas outras células. São células imaturas, em algumas delas, se a gente faz um esforço, a gente até consegue ver uma estrutura que só aparece em células mais jovens, que são os nucléolos. Então, vamos ver, talvez aqui um nucléolo, talvez aqui um nucléolo. É um pouquinho difícil de ver, mas com a imagem também não facilita. Mas essas células, que são células mais indiferenciadas, elas podem ter essa estrutura. Então, a cromatina delas é uma cromatina diferente. E na lâmina, de maneira geral, essa alteração que a gente chama, essa alteração que a gente enxerga, a gente chama de monotonia celular. O que é uma monotonia celular? Ora, são todas as células parecidas. Veja, uma célula é parecida com a outra, tá? Muito diferente daquela imagem inicial que eu mostrei para vocês, daquela lâmina inicial que tinha representantes de cada uma das células. Então, numa célula que, num sangue que está doente e que mais de 80% das células são substituídas por um tipo só de célula neoplásica, que são esses blastos, é isso que você enxerga, tá? Então, no caso, esse paciente precisa ser avaliado rapidamente, precisa ser realizada a coleta de medula para ser feito o diagnóstico do subtipo e iniciar rapidamente o tratamento.
esse paciente é um paciente de risco, porque se vocês se lembram, esse paciente ele tinha aqui um valor de neutrófilos, que são os segmentados. Opa, desculpa, eu fui para frente ao invés de para trás. Que está diminuído, ou seja, esse paciente ele pode ter uma urgência que se chama neutropenia febril, tá? E aqui, pessoal, vamos seguindo para o último hemograma, ou o penúltimo hemograma de hoje, tá? Vou dar aí também uns segundinhos para vocês avaliarem rapidamente. Então, vamos lá, pessoal. Se a gente avalia esse hemograma, o que a gente vai perceber? A gente vai perceber no eritrograma uma anemia importante, com hemácias muito diminuídas, uma hemoglobina de 5,8, isso é um valor muito baixo, um padrão normo-normo com RDW aumentado. No leucograma, pessoal, chama muito a atenção da gente o total de leucócitos que a gente observa aqui tá 240, pessoal, não é erro, é 240, tá? Veja, o paciente tem que ter pelo menos 3.800, certo, pessoal? Então, observa o seguinte, essa alteração se chama leucopenia, é uma alteração muito grande, e quando você vai olhar aqui o diferencial, certamente esse diferencial aqui, pessoal, o que ele vai te mostrar? Ele vai mostrar para você a diminuição de todas as séries, certo? Por quê? Porque se o paciente tem um total que é de 240, quando ele deveria ter pelo menos 3.800, o que você observa? Você observa que, se você avaliar os valores em porcentagem, você pode ter uma falsa ideia. Por isso que, às vezes, se fala, quando é leucopenia, vai avaliar, cuidado com a avaliação dos valores em proporção ou dos valores em porcentagem. Mas veja, pessoal, então o que você vê aqui? Você vê que predominam linfócitos, mas por quê? Porque os linfócitos estão aumentados? Não, pessoal, aqui não tem nada aumentado, tá? Então aqui, se você vai avaliar os valores absolutos, você vai observar que está tudo menos do normal. Tá? Esse paciente ele não tem nenhum segmentado. Isso coloca o paciente em altíssimo risco para infecção, alto risco para um quadro grave que se chama neutropenia febril, que é uma emergência médica. Tá? E a série de leucócitos, a série plaquetária também está diminuída. Esse paciente tem um total de 19.000 plaquetas, quando tinha que ter pelo menos 150.000. Ou seja, esse caso aqui, pessoal, o paciente apresenta o que a gente chama de pancitopenia, que é a presença da diminuição das 3 séries: anemia, leucopenia e plaquetopenia. Algumas possibilidades para essa situação, pessoal, podem ser, por exemplo, uma doença que se chama anemia plástica severa. Essa situação pode acontecer como consequência de um acidente nuclear e a pessoa se expôs a uma quantidade tóxica para a medula. E aí, como consequência, tem um quadro de lesão e faz esse quadro de insuficiência medular. Então, e existem outras causas. Então, por exemplo, um paciente que faz uma quimioterapia com drogas que são mielotóxicas
pode fazer esse quadro, um paciente que está sendo preparado para o transplante de medula óssea faz esse quadro, só que aí essas alterações elas são transitórias, tá? Então, no geral, esse hemograma só diz para a gente isso, que o paciente tem uma pancitopenia. Qual é o diagnóstico? A gente não consegue dizer através desse exame. A gente precisaria indicar para o paciente uma biópsia de medula óssea. E, claro, ter uma boa história clínica, um exame físico, todas as alterações, verificar todas as outras alterações que esse paciente tenha de saúde, prévias ou não, para chegar num diagnóstico. Então, aqui é só uma avaliação do hemograma do ponto de vista numérico, não do ponto de vista de diagnóstico etiológico, certo, pessoal? Isso é bem importante a gente lembrar também, tá? Anotaram a palavrinha-chave? Muito bem. Aqui eu tenho uma representação, pessoal, de uma medula óssea de um paciente com pancitopenia. Então, normalmente, o que a gente espera? A gente espera que a medula óssea de uma pessoa adulta, né, ela tenha células. Esse pedaço aqui que eu circulei são células, mas se vocês observarem, a maior parte da medula óssea desse paciente, ó, que é essa parte que eu estou pintando aqui em verde, são células de gordura, são gotículas de gordura. Num paciente que não é um paciente muito idoso, e com aquele hemograma, isso é totalmente anormal. Tá, pessoal? Então, aqui, essa é a representação anatomopatológica, essa é a biópsia de medula daquele paciente, né? Que com essa biópsia se configura uma anemia plástica severa ou uma aplasia de medula, tá? E, finalmente, pessoal, vamos para o último hemograma, que eu vou dar um tempinho para vocês fazerem uma avaliação e aí a gente vai encerrar. Então, avaliem com atenção esse hemograma aqui e aí a gente parte para a discussão. Vamos lá, pessoal. Então, vamos avaliar primeiro o hemograma desse paciente. Então, aqui na série vermelha, o que a gente observa? Então, total de hemácias diminuído, hemoglobina diminuída, hematócrito diminuído, VCM, HCM dentro do normal, RDW discretamente aumentado, anemia, normocrômica e normocítica. As alterações eritrocitárias não ajudam muito, tem apenas uma cruz em cada uma delas, certo? Vamos aqui fazer a avaliação do leucograma. Então, muito bem, quando a gente vai avaliar o leucograma do paciente, primeiro olhamos o total de leucócitos, 5.350, o valor numérico do total está normal. E aí a gente parte para a avaliação do diferencial. Então, quando você vai fazer a avaliação do diferencial, antes mesmo de você olhar os valores numéricos, pessoal, tanto a porcentagem quanto o valor absoluto, o que é que você nota? Você nota duas coisas muito estranhas. Você nota, então, primeiro, a presença de metamielócitos, que eu já falei para vocês que não devem aparecer, e você nota que existe aqui uma outra coisa mais estranha ainda, que estão relatadas que está relatada a presença de outras células. 4% do total são essas outras células.
Aí, pessoal, quando acontece isso, você tem que saber quais são essas outras células. E aí você observa que a parte que você tem morfológica, que a gente avaliou, que são essas alterações eritrocitárias que a gente observa, elas não vão falar das alterações das células da série branca. Essas alterações, elas são apenas referentes às hemácias. E muitas das vezes você vai observar que essas outras células, onde elas estão, até perdi, sim, elas, a indicação de que outras células são essas, ela está numa observação perdida aqui embaixo. Então, pessoal, isso não pode passar batido, tá? No hemograma desse paciente, essas outras células aqui, tá dito, olha, são plasmócitos, desculpa, são plasmócitos. Do mesmo jeito, pessoal, que eu já falei para vocês, por acaso, tem algum valor de referência para plasmócito? Não tem, pessoal. Plasmócito é uma célula que o hemograma não detecta, tá? Então, quando acontece isso, pessoal, presença de outras células, você tem que saber que célula é essa. Se é um blasto, se é uma célula que é uma célula não hematológica, é raro, mas às vezes pode acontecer num caso de metástase, não é? Então, a presença dos plasmócitos, que são células que têm uma função aí de produzir imunoglobulinas, ela não é normal quando é detectada dessa maneira no hemograma. Então, o hemograma desse paciente tem alterações importantes que são aí consequência de uma doença muito rara que se chama leucemia de células plasmáticas, né? Tem um tumor, que é um tumor de plasmócitos, que se chama mieloma múltiplo, que os plasmócitos, eles ocupam a medula óssea e causam várias outras alterações. Mas, geralmente, esses plasmócitos, eles não são detectados no hemograma. Então, quando os plasmócitos são detectados no hemograma, a gente chama não de mieloma múltiplo, mas de leucemia de células plasmáticas, e é uma doença extremamente rara. Ah, mas por que você está trazendo uma doença extremamente rara? Estou trazendo uma doença extremamente rara, pessoal, porque eu quero ilustrar para vocês a importância de ter atenção, tá, na avaliação do hemograma em todos os detalhes, certo? Você tem que avaliar e você tem que prestar muita atenção. Você não vai falar, ah, tinha outras células lá. Tá, outras células, mas como assim, que células? Tá? Então, você tem que saber todas e você tem que avaliar, você tem que saber se existe uma alteração, tem que saber todas as alterações que existem e o que elas são. E se você não tem a explicação para isso, você tem que ligar no laboratório para saber. Falar assim, ó, você disse que no hemograma tem células, outras células. Que células são essas? Tá? Alguém tem que dizer isso. Ou alguém vai olhar no microscópio, ou você mesmo, ou o hemato vai lá olhar e dizer quais são essas outras células. O que não pode é deixar passar uma alteração importante no hemograma do paciente, porque você não avaliou direito. Certo, pessoal? Então, não pode deixar passar. Eu tinha uma professora que, quando eu estava na residência, às vezes a gente ainda estava começando assim, então ia mostrar algum exame e achava que tinha alguma coisa diferente, alguma coisa estranha, mas era uma alteração pequena, né? E aí, uma vez, estava eu e uma colega, e aí a gente foi mostrar uma lâmina. E aí ela falou, o que vocês viram aqui? Você viu alguma alteração? Ela perguntou para minha colega. Você viu alguma alteração? Aí ela falou, eu vi, mas eu contei, o total era 1% só dessas células estranhas. Aí, não sei, né, só, 1% do total. Eu não sei se isso tem importância. Ela falou,
que você achou da célula? Ela tinha características? Minha colega falou, não, ela tinha características alteradas. Tá. Você está diante de um paciente que tem um quadro clínico importante, o que você acha? Não, estou diante de um paciente que tem um quadro clínico importante, ele já fez o tratamento de uma doença no passado, está investigando um quadro de perda de peso. E ela falou assim, então, veja, esse 1% aí não é pouca coisa. Eu vou te perguntar uma coisa. Mesmo que fosse uma célula só, você tem que prestar atenção. Mesmo que fosse uma alteração pequena do hemograma, você tem que ter muita atenção a tudo. Aí a professora perguntou, você mora sozinha? Aí a minha colega falou, eu moro. E aí a professora falou, olha, suponha que você sai daqui hoje, você vai até sua casa, você chega na sua casa, você entra, vai ali no seu quarto, deixa seu material, sua bolsa, seus livros, e quando você volta para a sala, tem um homem verde. Aí você vai falar assim, tudo bem, é um homem verde só. Veja, geralmente, se você mora sozinha, fechou a porta, você não espera encontrar nenhum homem, quanto mais um homem verde. Então, você tem que averiguar aquilo. Você tem que investigar o que aquilo ali é estranho e está chamando a sua atenção. Se tem uma coisa ali chamando a sua atenção para a qual não existe referência nenhuma, não existe referência de você encontrar um homem verde quando você mora sozinho e não convidou nenhum marciano para sua casa, entendeu? Então, isso é um exemplo bobo, mas eu nunca me esqueci da professora falando isso para minha colega e para mim, que isso era o significado de que isso significava de que a gente sempre tinha que ter muita atenção em todos os detalhes quando a gente avaliava o exame de um paciente. Certo, pessoal? Então, com isso, eu quero mostrar para vocês aqui essa célula que é o plasmócito, que a gente brinca dizendo que ela parece um ovo frito, que é uma célula que não aparece no não detecta essa célula, ela tem que ficar dentro da medula e na quantidade adequada. Quando ela aumenta, isso significa alguma doença. Isso eu vou para o nosso final da apresentação e quero agradecer vocês pela atenção. A gente demorou um pouquinho mais, também a gente começou um pouquinho mais tarde. Espero que vocês tenham aproveitado. Que esses casos clínicos, apesar de ser alguma informação aí do simpósio, espero que esteja sendo útil. Bueno, profe, muy obrigado. Antes que nada, agradecerle por la palestra hermosa que dio, súper clara. Y además, yo adoro cuando utiliza ese ejemplo del marciano y porque simboliza muy bien a que tenemos que prestar atención a todo, por más mínimo que sea. Yo adoro cuando utiliza ese ejemplo. Siempre que le explico algo a alguien lo utilizo, me encanta. Bueno, profe, también tenemos un par de preguntas que hicieron durante el vivo. Vamos con la primera. Carolina Vivanco preguntó, en caso de un paciente con un hemograma que demuestra una anemia normocítica y normocrómica, que se refiere a ser vegetariano hace 2 años, inicialmente no se pensaría en una anemia por deficiencia de B12, por el padrón normo-normo. En este caso, por tener ese dato, além del paciente ser vegetariana, ¿debo solicitar algún examen para B12? Mara, o áudio ele cortou um pouquinho. Eu vou falar, veja se eu entendi, tá? Então, é um paciente que é vegetariano há 2 anos e que apareceu com uma anemia normo-normo. É isso? Tá.
Então, o que a gente tem nessa situação? A gente tem um período de tempo que é curto para esse paciente ter desenvolvido uma deficiência de vitamina B12. Eu acho que é isso que ela falou, né? Quando ela diz, olha, aparentemente não tem uma explicação para isso, né? Mas veja, o que a gente tem que avaliar? Então, a gente começa pelo hemograma e a gente tem que ver lá. É uma anemia normo-normo, mas tem informações ali? Será que tem macrocitose? Será que tem microcitose? Porque às vezes, pessoal, o que a gente tem que pensar é o seguinte: olha, o paciente não teve tempo ainda de desenvolver uma deficiência de vitamina B12, mas a gente não sabe como era o status da vitamina B12 desse paciente antes dele ser vegetariano. A gente sabe que, em média, o estoque de vitamina B12, ele tem uma duração que varia de 3 a 5 anos. Mas e se o paciente já tinha alguma deficiência? A gente não sabe, tá? Então, essa é a primeira coisa. Outra coisa, pessoal, é assim, quando você vai avaliar o paciente, principalmente o paciente que tem anemia normo-normo, você tem que excluir as causas mais frequentes de anemia, que são as anemias carenciais, né, no caso, e você tem que excluir outras doenças associadas, porque as anemias normocrômicas e normocíticas, elas tanto podem ser uma combinação de uma anemia pluricarencial, né? Então, uma anemia megaloblástica por deficiência de ferro em combinação com uma anemia por deficiência de ferro, então vai ter macrocitose com microcitose, isso pode fazer VCM normal, ou pode ser outra doença, pode ser uma anemia de doença crônica, por exemplo. Então tem que fazer uma investigação detalhada, uma boa história, um bom exame físico, verificar se esse paciente tem outras doenças, verificar se usa medicamentos, tá? Mas a princípio não dá para a gente descartar nada, tá? De cara, assim. Então, o que a gente teria que ver é isso. Teria que ver se tem alguma sugestão de alguma outra deficiência e outras doenças, tá? Ok, profe, muchas gracias. Ahora, otra pregunta. Gabriela Guimaraes pregunta, profesora, ¿cómo yo podría identificar una anemia por doença crónica? ¿Y cuáles son las principales diferencias entre ella y la ferropriva? Bom, então assim, pessoal, olha, a nossa ideia não era discutir cada um dos tipos de anemia, mas o que a gente tem de forma geral, tá? Que quando você tem um paciente com anemia de doença crônica, esse paciente tem um hemograma com uma anemia que geralmente ela é uma anemia normocrômica e normocítica, mas às vezes esses índices eles podem variar, tá? E aí, o que você tem que fazer? Você faz uma diferenciação dessa anemia com, por exemplo, se você for fazer uma comparação, né, com uma anemia por deficiência de ferro, você vai ter diferença ali em todos aqueles índices. Então, por exemplo, na anemia por deficiência de ferro, você vai ter ali o ferro baixo, a ferritina baixa, a transferrina elevada. Na anemia de doença crônica, em que se tem uma provável, ou uma possível, ou uma fisiopatologia que talvez não seja só isso, mas talvez aí um manejo deficiente do ferro na medula, que você não vai observar esse mesmo perfil do ferro. Então, você não vai ter essa transferrina elevada, a ferritina vai estar dentro do normal, ou às vezes pode até estar elevada se o paciente tiver uma doença inflamatória crônica, tá? Agora, o principal, o que é? O principal é você fazer o diagnóstico da doença crônica, é você saber qual é a doença crônica que esse paciente tem, tá? E lembrar que muitas vezes os pacientes têm várias causas para uma anemia, né?
principalmente pacientes com várias doenças. Então, às vezes, o paciente tem artrite reumatoide, hipertensão arterial, insuficiência renal crônica. Então, isso são causas para várias etiologias. Então, às vezes, é uma anemia que tem várias etiologias implicadas ali na fisiopatologia, tá? Ay, ups. Bueno, y por último, Gabriela también preguntó, dijo, profesora, fiquei na dúvida na diferencia entre leucemia linfoide aguda y leucemia linfoide crónica. ¿Podría explicar, por favor? Tá, então, primeira coisa, pessoal, é o seguinte, quando a gente falou do tipo de leucemia crônica, ela é a leucemia, eu falei do tipo mieloide crônica, tá? Então, vamos pensar assim, se a gente está falando de leucemia, a gente pode pensar em 2 grupos de leucemia. Então, as leucemias crônicas e as leucemias agudas, certo? Se a gente vai pensar nas leucemias agudas, que são aquelas leucemias em que a medula óssea é substituída pela célula imatura neoplásica do câncer, que é o blasto, essa leucemia, ela pode ter origem naquela toda a rede ali, naquela sequência de maturação celular, num ponto que ia dar origem a uma célula linfóide, e aí ela será uma leucemia linfóide aguda, ou qualquer outro grupo de células, e aí a gente chama de leucemia mieloide aguda. Veja, eu não falei que o paciente tinha leucemia linfóide aguda. Eu não sei o tipo de leucemia aguda pelo hemograma, pessoal. Não dá para saber. Você precisa de um outro teste chamado imunofenotipagem, que você vai ver o fenótipo da célula. Se aquela célula, se ela tivesse amadurecido normalmente, ela daria origem a uma célula linfóide ou uma célula do grupo mieloide, que podia ser ou um eritrócito, ou uma plaqueta, ou um segmentado, ou um monócito, tá, pessoal? Quando a gente está falando das leucemias crônicas, a gente está falando de outro grupo. Aquele exemplo que eu falei para vocês é uma leucemia mieloide crônica, totalmente diferente da leucemia linfóide crônica. Por quê? Porque a leucemia linfóide crônica é uma leucemia em que ocorre proliferação de linfócitos maduros. Eu não tinha um exemplo de hemograma para mostrar. Então, como seria o hemograma de uma leucemia crônica? Teria um aumento de linfócitos totais com um predomínio de linfócitos maduros. Naquele hemograma tinha representação de células ali da série neutrofílica em todas as fases de maturação, lembra? Então, isso é característico de uma doença mieloproliferativa, que é a leucemia, uma das mieloproliferativas é a leucemia mieloide crônica. Ou seja, a leucemia linfóide aguda é totalmente diferente da leucemia linfóide crônica, que por sua vez é totalmente diferente da leucemia mieloide crônica, tá, pessoal? Então, nas agudas, eu não consigo dizer se ela é linfóide ou mieloide, porque só o que vai aparecer no hemograma é blasto. Na linfóide crônica, aparece linfocitose com um monte de linfócitos maduros. E na mieloide crônica, aparecem leucócitos, né, em todas as fases de maturação, respeitando o escalonamento maturativo ali da sequência de maturação dos segmentados. Certo, pessoal? É isso. Bueno, profe, esas eran todas las preguntas que teníamos, así que antes que nada,
Muchísimas gracias por la palestra de hoy. Quedó súper clara. Fue muy buena, la verdad que me saco el sombrero. Y además es un tema súper importante que sirve para todos los periodos, tanto el primer periodo como el último periodo, para las personas ya formadas. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerla de vuelta mucho tiempo más y por muchas palestras más. Obrigada também, pessoal. Boa noite. Espero que vocês tenham aproveitado. Muchas gracias, profe. Y para la gente que nos está viendo, no se olviden de anotar las palabras claves, no eliminarlas, porque el 22 de agosto va a ser liberado un formulario para introducir las palabras claves, que para tener el certificado necesitan poner 3 de las 4 palabras claves. Entonces, mañana es nuestra última palestra, mañana 21 de agosto a las 19 horas por Facebook Live. No se olviden que quedan grabadas todas las palestras, tanto en nuestra página de Facebook como en nuestra página de YouTube. Para siempre, no serán eliminadas. Solo que simplemente para acceder a los certificados tienen que estar primero inscriptos, que la inscripción va hasta mañana, 21 de agosto del 2020. Uno nunca sabe cuándo nos están mirando. Y anotando, por supuesto, todas las palabras claves, que son una por palestra, es decir, que necesitamos 4 palabras claves. Así que bueno, los esperamos mañana y los esperamos también, no se olviden que en noviembre tenemos la escuela de hematología y hematoterapia, así que por favor, los que están inscritos es solo esperar a que llegue, con muchas ansias, y los que no están inscritos, inscríbanse, por favor, porque va a ser una escuela espectacular. Así que bueno, los esperamos mañana con la profesora Tatiana para la palestra de anemia gestacional. Mañana a las 19 horas. Chau, chau.